Salve, salve, confraria. Hoje é um programa que eu tinha prometido há muito tempo atrás. Hoje é um dos programas que eu acredito que vai entrar pra história. Hoje é um programa que vai ser uma... Como é que eu vou dizer assim? Hoje vai ser uma celebração a um dos meus grandes professores, um dos meus mentores. Ele que se você é ouvinte, gosta do Sociedade Primitiva, agradeço a esse cara, porque ele foi um professor pra mim. Em alguns momentos ele foi pai também, porque os conselhos, enfim, ele foi o norte de muita gente. Ele é referência e muitos dizem que ele mudou, que a história do Brasil foi mudada por culpa dele mesmo, por causa dele. Inclusive existem muitas teorias e a gente vai chegar nisso. Hoje nós queremos fazer uma celebração a Luiz Carlos Alborguete, o Dalborga, que realmente mudou a história da comunicação. Ele tinha uma comunicação única, não adianta tentar imitar, que não fica legal. E hoje quem vem participar aqui, a gente só traz o top do top. Então, pra falar de Alborguete, eu fui atrás do top do top do top. Pra falar do Alborguete, eu trouxe o dono do maior canal de acervo de Luiz Carlos Alborguete. Não maior em inscritos, mas maior em material e em conhecimento, que é o nosso amigo aí, meu amigo aí há alguns anos, Sérgio Pereira. Fala, Sérgio. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí. Então, tudo certo aqui de Santos, São Paulo. Meu irmão, vamos por etapas, porque hoje você vai ser sabatinado e vai ter muita coisa e vamos ter que falar muita coisa. Primeiro, antes de tudo, vamos começar logo com o Merchan, porque para as pessoas que tiverem interesse, o seu canal é considerado o maior acervo com relação a materiais do Alborguete. Quem quiser conhecer Alborguete, quiser ver os vídeos e conhecer, aonde que a pessoa acha o seu canal, eu vou deixar na descrição, mas é só pra já ir adiantando aqui. Qual que é o seu canal no YouTube? E quem quiser conversar com você, de repente, tirar alguma dúvida, alguma coisa, porque você conheceu o Dalborga, quais são os seus canais? Vamos lá. Então, começando pelo YouTube, né? Meu canal no YouTube, assim, acontece que Sérgio Pereira lá no YouTube, né? Então, digitando, né? Sérgio Pereira, tem vários homônimos, mas ali, vocês vão ver pela minha foto, acho que tá aparecendo isso aqui, aqui no perfil. Aqui é só áudio. Não, então, e assim, falando de, por exemplo, outros sites, né, que também são redes sociais e tal, assim, eu já falei do YouTube, então falando do Facebook, então vocês digitem lá Sérgio Pereira, né, também. No caso do Instagram, é mais fácil, porque tem um endereço direitinho, que é assim, Sérgio LAGP, entendeu? Que assim, porque é a sigla do meu nome, então é Sérgio, L de Luiz, A de Augusto, G de Gil, P de Pereira, entendeu? E deixa eu ver, falei do Facebook, do Instagram, do YouTube, basicamente é isso. Bom, Sérgio, vamos por etapas, é muita coisa. Hoje o programa não tem limite aqui de horário, porque para falar de professor a gente tem que falar. Esse aí foi o professor de milhares, quiçá milhões de pessoas. Vamos por partes, que é muita coisa. Vamos entender o seguinte, antes de tudo. A partir de quando que você se tornou realmente um seguidor, se eu posso dizer assim, do Dalborga, e da onde que veio a ideia de você criar um acervo pra ele? Conta um pouco assim, mas resumido, certo? Tem muita coisa. Resume um pouco. Como é que veio a sua história, o seu vício, sem spoiler. A gente já sabe que você se encontrou com ele, mas calma lá, segura o spoiler primeiro. Antes de tudo, da onde que veio o seu fascínio por Alborguete? Então, no final dos anos 90, eu ainda era criança, tá, mas eu cheguei a ver, né, o Alborguete na CNT, que na época era retransmitida aqui no estado de São Paulo pela TV Gazeta, agora não é mais, não sei, é outra repetidora, sei lá. E aí, né, enfim, vi o Alborguete, vi alguns repórteres e tal. E como eu falei, eu ainda era criança e tal. Mas assim, em 2006, em março, né, março de 2006, aconteceu o seguinte, eu tava assim, mexendo, né, na internet, o MSN, né, que era o Messenger, como falava, né, o Alborguete. E aí um amigo meu de Maringá,
me mandou aquilo que na época, né, tinha acabado, era uma grande novidade, que hoje em dia seria considerado uma coisa ridícula, que assim, né, um trechinho de, sei lá, 2, 3 minutos, que era o que dava na época, de áudio, né, de um programa lá, que aliás, depois é que eu fui descobrir, né, retroativamente, que era o programa de estreia do Alborguete na internet, sem imagem, né, não tinha câmera e tal, porque inclusive só para, é importante explicar isso, assim, como é que era o negócio, né, quando que era rádio e quando que era TV, muito simples, era um negócio bem mambembe, então assim, quando tinha filmadora, era TV, quando a filmadora pifava, alguma coisa assim, era rádio, né? Então basicamente era na base do que tinha, né? Então assim, mas enfim, nessa ocasião, né, a estreia do Alborguete foi do estilo rádio, né, sem imagem, e aí assim, enfim, ele a 1000 por hora, aquela história toda, né, virada no girar, ela tá assim, aí acontece que, aí eu já tinha, né, escutado aquela voz, sabe, porque eu tinha na época, agora nem tanto, mas na época assim, eu tinha uma memória auditiva e visual muito boa, assim, então eu me lembrei claramente que o timbre da voz, assim, eu falei assim, eu já escutei esse cara, né? Aí, entendeu? Mas achei interessante e tal, né? Porque, né, nessa época eu já estava com 21 anos, né? E assim, acontece que... bom, aquela coisa, né, o estilo dele, né, que era... que nem ele sempre falava de uma reportagem, que acho que numa das ocasiões que eu fui na casa dele eu vi. Assim, né, escrito lá, acho que não sei se era Folha ou Estadão, um dos dois. Falando assim, um cara escreveu lá, né? Assim, o Borghetti é o Satã via satélite, né? Ele faz o Afanásio Jazade parecer a Xuxa e o Tim... como é que fala? Não, o Afanásio Jazade parecer a Xuxa e o Gomes lá, como é que é? Gil Gomes parecer o Chapeuzinho Vermelho. Realmente isso estava escrito, não é exagero dele, viu, Jornal? O recorte. Vocês que estão no iogurte, limpa o ouvido agora. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Brasília! Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! O senhor não dizer que eu sou louco, que o Alborguete é um chapado, que o Alborguete é uma merda, que o Alborguete caga e não limpa o cu, que o Alborguete trepa e não limpa o pau, que suja a cueca. O Alborguete! Eu que criei esta merda no rádio brasileiro. Eu que criei o primeiro programa policial na história do rádio. Tanto é que o Estadão de São Paulo me homenageou, dizendo que os outros programas parecem a Xuxa. Uns parecem a Xuxa, outros o Chapeuzinho Vermelho, dando pro lobo. Dando pro lobinho. Então acontece, voltando para o Alborguete, uma coisa que sempre me fascinou é que o Alborguete tinha, e poucos repórteres policiais, não estou dizendo que era só ele, mas pouquíssimos repórteres policiais tinham isso. Por exemplo, na hora que o Alborguete contava, por exemplo, uma coisa que eu sempre notei que era a predileção dele, que era crime passional, mas assim, aquela velha história, o cara descobriu, né? O cara estava invocado, achando que a mulher dele estava vendendo a marmita para fora, aquela história toda e tal. De repente o cara chega em casa, né, dá um jeito de sair do trabalho antes do horário, chega em casa e encontra a mulher dele pelada na cama com um cara lá, né, o Ricardão. Quer dizer, bom, tá bom, o cara mata os dois, sei lá o quê, né, tá. Enfim, mas uma coisa é eu, você, Hernani, sei lá, outra pessoa contando tal, e outra coisa é o Alborguete. Então assim, ele contava a história de uma maneira que é como se fosse um narrador de futebol, né, no tempo antigo. E mesmo antes, né, assim, antes do surgimento da invenção, né, da TV e tal, então assim, você fechava o olho e você viu o jogo, então assim, entendeu a questão? Basicamente é isso. Então, tem pessoas que sabem contar uma história, e no caso do Alborguete era principalmente histórias, né, relacionadas a crimes e tal, né, a crônica policial, e tem gente que não sabe, não adianta, né? Bom, o Sérgio, vamos por partes. Uma confusão que as pessoas fazem muito sobre o Alborguete é a questão que 99% das pessoas pensam que ele nasceu no Paraná. Não. O Alborguete nasceu em Andradina, que é estado de São Paulo. Inclusive, não sei se você lembra disso, mas ele tem uma história que ele contava que ele era amigo do Hermano Henning. Esse Hermano Henning que vocês veem na televisão, não vem mais porque ele saiu, mas ficou por muitos anos. E que é o Hermano Henning, que é filho desse... o Hermano Henning é pai desse narrador de futebol que é da Esporte Interativo.
E ele diz que era amigo do Hermano Henning e que ele conta das histórias, inclusive Andradina do lado de Araçatuba, que ele dizia sempre que era terra do Bolinha. E as pessoas sempre acham que... E do Faustão, e as pessoas sempre acham que ele nasceu no Paraná, e na verdade ele foi abraçado muitos anos depois, porque o programa dele estourou no Paraná. Com relação à infância dele, essas coisas, o que você sabe sobre a infância dele, as histórias que ele tem da infância, da infância e adolescência? O que eu sei sobre a infância, adolescência e juventude não é muito, porque assim, o que eu sei realmente é que, então, ele falava muito de 4 cidades que ficam, né, ali perto de Araçatuba, que é uma cidade maior, né? Então assim, ele me falava muito de Andradina, nessa entrevista ele falou, né, de Andradina, que foi onde ele nasceu, Valparaíso e Guararapes. Se eu não me engano, veja, eu vou falar o que eu vou falar agora assim. Esse negócio do Hermano Henning ou era em Guararapes ou era em Valparaíso, uma das duas. E eu me lembro que o Alborguete falou pra mim, né? Eu tenho gravado isso, que Guararapes, eu acho que era Guararapes, tenho quase certeza, era dividida, né, por uma linha de trem, né, uma linha ferroviária. E o Hermano Henning mais ou menos isso. O Hermano Henning morava para baixo da linha e o Alborguete morava... verdade, Sérgio, verdade. A linha do trem, verdade. Então, se eu não me engano, tenho quase certeza, em Guararapes. Então, como eu falei, o Hermano, né, morava para baixo da linha e o Alborguete morava para cima da linha, entendeu? E aí, assim, o que eu sei, que tem tudo a ver com o que nós temos que falar agora aqui, né, nosso objetivo, é que o programa Cadeia foi criado por ele em 1968 na Rádio Tabajara de Londrina. Não sei se ainda existe essa rádio. Entendeu? Inclusive, Sérgio, tem um povo que pelejou, Sérgio. Eu queria saber o que você sabe desse assunto, porque você conhece muito. Teve um povo que pelejou, porque ao começo do Alborguete no rádio, pouquíssima gente sabe disso, ouvintes. Sim. Gente, o Alborguete começou fazendo radionovela. Rádio ator. Será que tem gravações disso ou você acha que não encontra mais, Sérgio? O que você acha? Então, aí entra aquela questão que tem a ver, é uma coisa inclusive cultural, né, no Brasil, ainda, é uma pena. Mas ainda é assim, geralmente. Veja, não deve ter, é claro que, veja, é lógico, né, que eu gostaria de dar uma de poeta aqui, falar, não, ainda tem bastante, veja. Olha, das duas uma, ou as fitas foram reaproveitadas, ou então as fitas simplesmente apodreceram. E quando eu digo isso, estou dizendo assim, não estou falando, sei lá, qualquer rádio na qual ele tenha trabalhado décadas atrás, entendeu? Mesmo essa Rádio Tabajara de Londrina, supondo, porque também tem um detalhe, veja, se essa rádio não existe mais, então, veja, pode até ser, o que deve ter acontecido, sei lá, né, sei lá, para se desfazerem lá, né, já que a rádio, vamos supor, né, que não existe mais, pronto, vendeu as fitas a preço de banana, e aí foram reaproveitadas, só veja, eu não estou dizendo que não tem nada, só estou dizendo que assim, não é impossível, mas é improvável, né? A probabilidade é residual, infelizmente. Pelo seguinte, inclusive, assim, ele comentou, né, que ele trabalhou, mesmo aqui no estado de São Paulo, ele falou nessa entrevista que ele me concedeu, de várias emissoras em que ele trabalhou. Só que assim, essa velha história, né? Né, a falta de cuidado com aquilo, que certamente, né? Se é que a emissora ainda existe, né? Ou então, como eu falei, foi reaproveitar, sabe, as fitas. Então, assim, dificilmente, né? É claro que, veja, é lógico que eu gostaria que alguém encontrasse alguma coisa, mas não é impossível, mas é improvável. Bom, ô Sérgio, vamos voltar lá. Aí, então, o Alborguete é descendente de italianos, inclusive tem um momento onde ele disse que tem uma parte da família dele que ainda mora na Itália. Não, sim, porque, veja, a mãe era brasileira, mas o pai dele se chamava Lorenzo, né? E era de Bergamo. Entendeu? Então, certo. Então, por exemplo, outro dia, eu estava fazendo a minutagem do Cadeia, eu vou só explicar isso, né, porque os ouvintes não sabem. Então, assim, eu estava, né, marcando ali, né, do minuto tal até o minuto tal, cada, né, notícia, cada crime, aquela história toda. Eu pego um caderno aqui em casa, eu faço isso, para, né, fazer os cortes depois do Adobe Premiere e postar, né, no meu canal. Então, eu estava escutando, né, novamente, né, calhou de ser um Cadeia sem imagem, e aí o Alborguete falando que, assim, depois eu vou vendo aqui, enfim, ele falando que tinha parentes dele, né, primos, sei lá, que mandavam cartas, quer dizer, imagino que fossem pessoas até idosas, né,
enfim, que mandavam cartas em italiano, né? Eles não falam português, tal, pelo que eu entendi, né? E aí ele falou que tinha até um padre amigo dele que sabia italiano, ou ele próprio era italiano, então né, tentava ali, sei lá, dava um jeito de traduzir as cartas para ele conseguir se comunicar, né, com os primos e tal, entendeu? Isso é fato. O pai muito dele legal. Italiano. Hã? Muito legal, hein, cara? Então só para fechar esse assunto, o pai dele era italiano, de Bergamo, né? E ele se comunicava, né, através de cartas, alguma coisa assim, com primos dessa cidade. Eu nasci em Andradina, no estado de São Paulo. Nasci lá, na terra de um dos maiores estadistas da política brasileira, senador Auro de Moura Andrade. Me espelhei muito nele para ser 5 vezes deputado, uma vez vereador e 4 vezes deputado estadual aqui no meu Paraná. Meus pais tinham 2 serrarias, uma em Valparaíso e uma em Andradina. Meu pai era contador italiano, veio da Itália, conheceu aqui a minha mãe em Andradina, se casou, nasceu eu, a Miriam e mais 2 irmãs. Todas são professoras. A maioria dos meus sobrinhos são advogados, 3 advogados, 1 promotor e 1 juiz, uma dentista e um médico. Tenho, como já disse, tenho 3 irmãos, né? Quais seus nomes? A Zica, que é professora, a Wanda é professora, a Miriam é professora. A minha infância eu passei em Guararapes, entre Guararapes e Araçatuba, terra do irmão Henning. Guararapes era dividida por uma linha de trem. O irmão Henning, que está no SBT, morava para baixo da linha e eu morava para cima da linha. E eu e o irmão tinha um programa na Rádio Difusora de Guararapes que era do meu primo, Eulálio Cruz. Hoje não é mais, que ele faleceu, etc. E ali nós começamos a nossa vida no rádio. Em Araçatuba estava o falecido Bolinha, o Faustão, uma grande gama que estava no rádio, aí que foram para a televisão, foram para outras emissoras de rádio também em São Paulo. E a minha adolescência eu praticamente passei no Paraná. Eu saí naquela época, não existia isso. Na minha época era o grupo escolar, o ginásio e o científico, né? Hoje é completamente diferente. Mas a minha adolescência praticamente eu passei no Paraná. Eu passei aqui em Londrina, que é a 2ª cidade mais importante do estado do Paraná. Foi ali que eu comecei o programa Cadeia. Eu comecei fazendo novela na Rádio Atalaia, depois eu fui para a Rádio Tabajara, depois eu fui para a Rádio Londrina, a maior rádio de Londrina. Bom, dando um pulo enorme na história, o começo da carreira dele como radialista, então ele começou fazendo radionovela. Dessas radionovelas, você sabe se tinha algum outro que cresceu junto com ele ou não? Então, realmente eu não sei, mas assim, só fazendo um acréscimo, porque assim, além de radionovela, ele contou nessa entrevista que ele me concedeu, que ele foi também, né, numa certa época lá, locutor de cabine da Rede Globo. Então, que ele explicou aquela história da censura, né, durante a ditadura, que inclusive a TV Globo surgiu ali em 65, né, já era o 2º ano da ditadura militar. Então, assim, que ele falou que ele entrava, né, acho que não aparecia a cara dele, era uma locução só. Ele falava assim, né, atenção senhores pais. Então, só explicando um negócio antes. Porque ele falou que assim, a primeira novela da história da Rede Globo, né, que eu até, minha mãe era noveleira pra cacete, mas nem ela se lembrava. Ele falou assim, foi O Hospital com Estênio Garcia, veja só.
Aí assim, então, aí ele falou, ele entrou, né, entrava na cabine e vinha com a locução, né? Atenção, senhores pais. Por ordem do Departamento de Censura da Polícia Federal, este programa é proibido para menores de 18 anos. Um oferecimento, Casas Pernambucanas, sei lá, era, né, praticamente o rádio filmado, como eu gosto de falar. Só esse acréscimo. Bom, o primeiro registro dele, então, consta como em Londrina, na Rádio Tabajara. Então ele se mudou para lá para conseguir pra trabalhar. E ele começou então um programa policial. Esse programa policial que ele começou já era a base do Cadeia, já era o esqueleto do que se tornaria o Cadeia no futuro. Você sabe se desse período tem alguma coisa salva ou não acha mais? Então, veja, novamente, né, é o seguinte, eu adoraria que surgisse alguma coisa, que pintasse alguma coisa, só que assim, é aquela velha história, é como, né, essa rádio ainda existe, entendeu? E aí se existe... Ah, entendi. São aquelas perguntas que a gente tem que fazer. Essa rádio ainda existe? Vamos supor, tá, existe, vamos supor. As fitas não foram reaproveitadas por uma questão de, sabe, economia mesmo, né, de duranguice. Além disso, caso não tenham sido reaproveitadas, foram conservadas com as condições ideais de temperatura, controlar a umidade, senão não adianta nada. Então. Bom, aí 3 anos mais tarde, então, aí ele lançou mesmo o Cadeia oficial, que foi inclusive na cidade de Londrina, e aí depois foi ampliado, né, para o estado todo do Paraná, e aí aqui consta com 1982, e aí é onde o Cadeia tomou conta do Paraná e ele se popularizou. Você considera o Sérgio, isso aqui tem muito debate disso aqui, que tem gente que considera que a era da internet dele foi a era de ouro, mas tem gente que diz que a era de ouro na verdade era a época da CNT. O que você acha disso? Mas então, isso aí é o seguinte, por exemplo, uma coisa que eu sempre notei desde os primeiros dias, né, em que eu comecei a escutar o programa dele, né, já nesse web rádio e tal, né, desse amigo que eu te falei de Maringá que me mandou, né, um trechinho de 2-3 minutos, que era o que dava para mandar, né? Aí assim, havia uma diferença técnica, ou seja, uma diferença, digamos, de assunto, né? Porque enquanto na televisão, no rádio e tal, né, tô falando assim, não internet, né, rádio e TV tradicional. Enquanto no rádio tradicional, na TV tradicional, o que mais tinha no programa Cadeia eram crimes. Nessa última fase da carreira dele, né, da vida dele, foi na internet, o que mais tinha no programa era política, e não propriamente crimes. Por quê? Por uma razão muito simples. Vamos pegar o caso clássico, na CNT, ou até na TV Record em rede estadual, né, RIC, Rede Independência de Comunicação, que é a Record Paraná, né? Então, assim, nessas duas emissoras, mas mais até, muito mais na CNT, evidentemente, ele tinha toda uma rede, né, de repórteres rodando, né, a cidade, rodando que eu digo, cobrindo, né, Curitiba, região metropolitana, São Paulo, Rio, entendeu? Agora, isso tudo tem que ter grana, né? Então, assim, eu imagino que assim, a CNT, né, sei lá, contratava, claro que eu imagino que tivesse que passar pelo crivo do Alborguete, né, claro. Mas assim, né, entendeu? Então, toda essa estrutura era garantida, né, garantida pela empresa, pela CNT, né, entendeu? Então, assim, como na internet não dava para fazer isso, por absoluta... Não que o Alborguete, assim, o Alborguete tinha, né, digamos assim, uma condição financeira bastante confortável, né? Mas não era, sei lá, não era um magnata, não era um milionário e tal. Mas assim, mesmo assim, quer dizer, você imagina, não teria como, né? Ele, sei lá, pagar, né, contratar, sei lá, entendeu? Um monte de cara para ficar, né, rodando ali Curitiba, como eu falei, Curitiba, região de Curitiba, São Paulo, Rio, quer dizer, não dá, né? Então, ele deu uma mudada, né, no programa, assim, eu digo, mudou, eu não vou nem entrar no mérito se mudou para pior ou para melhor, mas mudou. A CNT começa a mostrar sua nova cara. Olá, para você que não me conhece, eu sou o Alborguete. O homem vem com tudo e mete bronca. No meu programa, cuidado, aqui vai ter bala na agulha. Atrevido, polêmico, contundente. Alborguete bota a boca no mundo. Chega bem na minha cara. A verdade em primeiro lugar. Cuidado. Pois é, então é difícil. É que assim, isso é o seguinte, é difícil escolher, né? Até porque, no caso,
como eu te falei, quando ele estava no auge ali na CNT, eu era criança, então não vi, né? Então eu vi muita coisa que já tinha no YouTube naquela época, né? Mas e aí fiquei conhecendo retroativamente, né? Então não tinha visto nada daquilo ao vivo. E realmente eram coisas engraçadíssimas, né? Então assim, né, não só engraçadas, mas coisas assim, bem tétricas, né? Bem, né? Macabras, né? Então assim, macabras, né? Então assim, mas veja, eu vou falar daquilo que eu conheço, que assim, o que eu acho que encaixou muito bem, né? Nessa última fase, né, da carreira dele, que foi na internet, foi o fato, por exemplo, agora que eu me lembrei o que eu ia falar, foi o fato de que, como ele não estava, né, não era contratado, não era, sei lá, funcionário de uma empresa no sentido, uma empresa de mídia no sentido tradicional, né, CNT, Record, né, ou rádio, sei lá das quantas, tá entendendo? Então assim, evidentemente ele tinha muito mais liberdade, entendeu a questão? Ah, sim, não, sem dúvida, nossa, sem dúvida. Tem uma questão até de palavreado, que é questão de estilo, então assim, eu posso, né, sabe? Uhum. Não, então, a questão de palavreado, vou dar uns exemplos bem assim. Eu me lembrei agora do negócio. Quando o Alborguete foi no Pânico, ele falou assim, né? Até o Bola riu pra cacete, daqui assim. Ele falou assim, eu faço as minhas orações, assim, Pai nosso que estás no céu, leva esse filho da gruta pro diabo que o carregue, morre ele na trolha do capeta, tá? Assim, aí, agora, não sei se você notou, ele não chamava, já que era TV, mesmo na Jovem Pan, que era uma rádio, né? É uma rádio ainda no sentido tradicional do tempo, então assim, ele fala filho da gruta, na internet era filho da puta. Isso, sim. Então, assim, na internet você via mais ele sem as amarras. Sem os filtros, né? Sem aquelas, né? Então, assim, outro exemplo, notável, né? Outro exemplo típico. Na imprensa, na mídia tradicional, rádio, TV e tal, era, por exemplo, né, que fala, eu me lembro disso, ele se segurando assim, vai pra ponte que caiu. Agora, porra, na internet era puta que pariu, tô dizendo essas coisas assim, né? Sim. E assim, e além disso, por exemplo, eu acho que vale a pena eu explicar um negócio que eu acho que eu nunca te falei, que até quem percebeu isso foi meu pai, eu vou explicar, que assim, ficou claro, a partir de uma certa época, ainda durante a última fase do Alborguete, quando ele ainda estava bem até de saúde, inclusive, apresentando o programa direitinho, meu pai comentou assim, então ele vai procurar jabaculê, né, sabe jabá, né, assim, no caso, né, merchan, uhum. Ele vai procurar comer, né, vai tentar, pega a pasta dele, que ele falou, pega a minha pasta, eu vou bater na porta de empresa. Só que assim, meu pai falou, veja, ele tá indo nos lugares errados, assim, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, meu pai me explicou, não tinha um puto lá em Curitiba para explicar isso para ele, tivemos que sair, nós daqui, eu e meu pai, para explicar para ele que assim, ele queria, porque ele comentava isso, né, no programa, ele falou, bateu foi falar com o cara lá que era dono do açougue. Porra, isso não tem nada a ver com a internet, entendeu? Ele não tinha essa visão, né, infelizmente. Muita gente não tinha. Não digo visão, ele não tinha noção. Ele estava acostumado com a imprensa tradicional, rádio, TV, né? Então, por exemplo, outras coisas assim. Ele tinha uma propaganda que certamente era muito mais amizade, que não devia render muito, de um negócio lá, né, de carro, mas assim, de uma marca, não vou falar qual, né, senão não vou dar spoiler, mas assim, uma marca muito cara, tal, quer dizer, não era o perfil do programa dele, né, do público, entendeu? Sabe? Ah, sem dúvida. Então, é isso que eu falo sempre, né? Não teve um puto pra explicar isso pra ele, lá em Curitiba, né? Eu e meu pai... Calma, segura o spoiler, calma aí. Volta lá. Aí em 1982, então ele lança o Cadeia. Em rede estadual. E aí, rede estadual, né, pro Paraná. E aí começa a vida dele política. Então aí começa a vida política, ele entra como vereador. Inclusive, tem um feito interessante que geralmente uma pessoa vai escalando, né? Vai de vereador, depois tenta prefeito e tudo. Não, ele já pulou de vereador direto para deputado estadual, que foi um feito. Na época, tinha só o Arena e o PMDB. O Arena virou democrata, inclusive. Não, então, mas ó, ele explicou da seguinte maneira, que ele usou um outro nome, né? É que a sigla, né, do partido que, digamos, representava, né, o governo militar, né, foi mudando. Então, assim, eu me lembro, quando ele, na entrevista que ele me concedeu, ele não falou Arena, né? Que a sigla quer dizer, né? Aliança Renovadora Nacional. Não. Ele usou uma outra sigla que os militares, sei lá, inventaram, que era assim. Mas era o mesmo partido, que era o PDS, Partido Democrático Social. E do outro lado estava o MDB, né? Movimento Democrático Brasileiro. E ele
explicou, né, que ele falou assim, veja, naquela época, né, só tinha 2 cédulas, então você votava, né, ou na Arena, PDS, ele não só falou, PDS, ou você votava no PDS ou você votava no MDB, né, tal, entendeu? Aí, assim, entendi. Mas então, e só um detalhe, tanto quando ele conquistou, né, o voto dele, né, a eleição dele para vereador em Londrina, quanto a primeira eleição para deputado estadual, ele contou para mim, ele falou assim, veja, foi só graças ao rádio, ele ainda não tinha nem estreado na TV, veja só a força dele. Bom, a 92 ele estreia o Cadeia Nacional. Em rede nacional. Isso mesmo. E então, no caso, o que eu queria entender é o seguinte, ele estreou em Cadeia Nacional, só que, por exemplo, isso é uma dúvida que eu tenho, por exemplo, ele era da CNT. CNT não tem, por exemplo, em Minas, por exemplo. Como é que o povo fazia pra assistir o Cadeia nessa época, o CNT? Como é que fazia? É pra TV a cabo? O que era? Não, isso é uma dúvida que muita gente tem. Durante muito tempo, né? Assim, era, né, a repetidora aqui pro estado de São Paulo era a TV Gazeta, né? Ah, Sérgio, é isso, cara. É isso. Não, a CNT, então, era transmitida pela Gazeta. Sim, não, veja, aqui em São Paulo, mas em Minas não era, não sei. Não, eu lá não tinha TV Gazeta, mas eu entendi o que você quis dizer. Não era a CNT. A CNT era transmitida pelo canal da Gazeta, é isso? Claro, assim como, veja, deixa eu só explicar, né? Então, assim, a Globo local aqui em Santos se chama Tribuna, que é do grupo Tribuna, né? Que tem, assim como carro-chefe lá, o jornal A Tribuna. Então, entendeu? Então, assim, então a SBT, a mesma coisa. Então, entendeu? Então, assim, uma coisa, né? É que também tem um detalhe. A CNT, veja, a família Martinez, né? O Zé Carlos Martinez, atualmente quem toca lá, acho que é o Flávio, né? Eles têm um grande mérito, isso é inquestionável, de ter tido, porque hoje em dia não é bem o caso, mas de terem tido a primeira, né? A única, até onde eu sei, emissora nacional de sinal aberto, ou seja, uma TV aberta, né, não era cabo, cuja cabeça da rede não era nem São Paulo nem Rio, entendeu? A cabeça da rede era e continua sendo Curitiba. Ah, entendi. Entendeu? Porque assim, vamos, né, só explicando. Então assim, por exemplo, todo mundo sabe, a cabeça da rede Globo é o Rio, a cabeça da Record é São Paulo, a cabeça do SBT é São Paulo e a cabeça do Bandeirantes é São Paulo, né? Entendi. Ô Sérgio, aí depois, 2 anos mais tarde, ele abandona o programa para concorrer a deputado estadual. Aí ele é eleito. E aí acontece uma parte muito interessante da história dele, que ele começa a trabalhar na Record, que é a repetidora lá do Paraná, era a TV Independência. E que agora que você falou, hoje em dia é RIC. Muito bem, meu Paraná. Boa tarde, a família brasileira do Paraná. Vamos abrir nesta segunda-feira o mais audacioso programa da televisão brasileira do Paraná, programa Alborguete, a verdade em primeiro lugar. Alborguete, a grande marca da televisão brasileira do Paraná, transmitido pela Rede Independência e pela Rede Record de televisão. 12 horas 50 minutos no Paraná. Banestado para o deputado Alborguete, para o homem de televisão Alborguete, é credibilidade, é confiança. O Banestado, graças ao presidente Murta, é hoje, ao lado do governador Jaime Lerner, o primeiro banco estatal do ranking nacional. Banestado, meu abraço à cidade de Mandaguaçu. Muito bem. Eu tenho, Coronel Malucelli, por favor, chega pertinho de mim aqui. Eu estou dizendo para o senhor que no bairro Água Verde, na capital do estado, tem uma quadrilha especializada para matar os filhos dos moradores do bairro Água Verde. Mataram mais um jovem na capital do Paraná com balaço pelas costas. Daqui a pouco eu vou comentar, tá aqui, ó. Assalto no bairro Água Verde. Ladrões matam estudante atirando pelas costas. Mataram este menino que não tinha um tostão no bolso,
Mataram pra roubar. Então, vamos por partes. Tem uma história muito curiosa dele que o Alborguete, pouquíssima gente sabe, gente. O Alborguete brigou com a direção da Record. Não sei se foi propriamente com o Edir Macedo, isso eu não posso confirmar. Porque diz que no camarim ele punha, eu não sei se era pra provocar ou se era de fé mesmo, que ele punha o santo e punha a Nossa Senhora e lá, por causa de ser TV evangélica, diz que o pessoal ficava muito irritado com ele. Você lembra dessa história? Claro, porque ele me contou, então, ele me contou exatamente essa história. Então ele falou o seguinte, que ele, né, que assim, ele só não falou um detalhe que eu sei que foi assim, veja, ele brigou realmente com a família Martinez, lá, principalmente o Zé Carlos Martinez. Aí, ele, né, foi lá pra Record. Na Record, ele falou exatamente o que eu vou falar agora, né, na entrevista, como eu sempre falo, na entrevista que ele me concedeu. Ele saiu de lá, ele falou pra mim, porque assim, ele falou, porque eu sou católico, e lá a gente sabe que, né, não é exatamente assim, tá? Então ele falou assim, ele falou assim, de jeito, né, bem, não vou dizer desbocado, mas enfim, bem sincero, né? Ele falou, e eu pra, como é que ele falou? Pra sacanear, ele falou esse verbo, eu pra sacanear mesmo, coloquei um pôster na porta da minha sala, na Record, né? De Nossa Senhora Aparecida e tal. E aí, assim, né? É verdade, então, assim, você imagina um monte de crente lá, quer dizer, cobrindo a cara, assim, a pessoa tem, sei lá, um pavor disso, né? E outro fato interessante da passagem dele na Record é que ele concorreu com o programa antigo dele. Olha que curioso. Sim, veja, aí que tá. Eu acho que foi aí, veja. Aí que entra um detalhe que ele, claro, ele não tinha como me contar isso porque, né, a pessoa não consegue, geralmente, contar a vida inteira numa entrevista só. Então, assim, mas eu sei disso, que assim, veja, tava surgindo uma certa pessoa, né? Pode dar. Esse aí você vai ter que dar o nome, não tem jeito, pode falar. Esse eu vou ter que falar. Então, assim, o Ratinho, que é um cara talentoso, não vou negar, que é um cara que, né, é engraçado, aquela história toda e tal. Ele tava crescendo. Veja, na verdade é uma outra coisa. Na época em que o Ratinho surgiu e o Alborguete concorreu, né, uma daquelas vezes, várias vezes, né, a deputado estadual, aconteceu aquilo que tem que ser, né? Porque assim, pela lei eleitoral, né, o cara que é candidato não pode apresentar programa de rádio, de TV, tá? Então, aí ele saiu, né, pra fazer a campanha e entrou o Ratinho. E aí o Ratinho se destacou muito, né, entendeu? Porque, veja, é lógico que assim, o Alborguete era talentosíssimo, só que o Ratinho também tem, né? Não vamos também desmerecer. O Ratinho é um cara talentoso, engraçado, né? Aquela história toda. Porque também, veja, é só pra explicar pra molecada jovem aí que assim, né, veja, o Ratinho, primeiro de tudo, né? Foi o Alborguete que descobriu o Ratinho. Segundo, o Ratinho foi, isso o Alborguete falou pra mim, né? Foi o melhor repórter, na opinião do próprio Alborguete, do programa Cadeia, de todos os tempos. Aí, só estou explicando isso para deixar bem claro. Então, assim, terminando o que eu ia falar, então, assim, o que eu estou falando, então, assim, realmente, então ele passou a apresentar o programa na CNT, né, e o Alborguete na Record, realmente, né, virou uma concorrência bastante acirrada, né. Com relação a esse período, chegou a acontecer algumas baixarias. Uma delas tem uma passagem, inclusive, no seu canal, aonde alguém, eu não sei se aquilo foi armado ou se foi alguém mesmo da assessoria atenção, antes que alguém corte esse trecho e age de má índole comigo. Eu não tô afirmando nada, tô dizendo o seguinte: eu não sei se foi, presta atenção, porque isso é sério, eu não sei se foi alguém de sacanagem que fez, ou se foi alguém que trabalhava com o Ratinho, mas foi durante essa briga entre os dois, briga que eu digo de audiência, e também rolou briga mesmo, não briga de porrada, mas briga, os dois que assim se falar. Aconteceu um feito que você tem no seu canal, que alguém mandou no fax do Alborguete ao vivo, uma mensagem dizendo mais ou menos o seguinte: você com esse cabelo, você tá parecendo não sei o que, tipo, tirando sarro dele. Não, eu lembro, isso é o seguinte. O que era? A mensagem era praticamente o seguinte, falou assim, você com esse cabelo tingido tá parecendo um pato chupando manga, isso é coisa de viado, entendeu? Então assim, você com esse cabelo tingido ficou mais feio que um pato chupando manga, isso é coisa de viado. O que eu fiz pra vocês?
O que eu fiz pra vocês? Deixa eu viver a minha vida, cara. Eu nunca mexi com... Tá, hã? Mostra lá. Tá aí o programa do Ratinho, o que eu fiz pra você? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Por que eu fiz pra vocês? Eu nunca mexi com a vida de vocês. Vocês trabalharam comigo, comeram da minha comida, trabalharam no meu gabinete, passaram fome, eu dei de comer. Não mexam comigo, pelo amor de Deus. E eu sei que o Ratinho não está por trás disso, tá? Porque pelo menos uma gratidão eu tenho por esse rapaz. Foi meu empregado, foi meu repórter, um dos melhores repórteres do Brasil. Nunca tive um repórter como ele. Agora eu não posso admitir que me ofenda, não. Não me ofenda, não, pelo amor de Deus. Sacanagem. Tá? Não me ofenda. Eu tenho certeza que eu tenho o maior respeito pela família desse moço, tenho o maior respeito por ele, que quando eu cheguei na capital, meu filho não tinha com quem sair, saía com os filhos do Ratinho, o Ratinho ia na minha casa pegar meu filho para passear, e ele era o melhor repórter que eu tive na televisão durante anos, se elegeu vereador no meu programa, se elegeu deputado no meu programa, e é meu amigo. Agora, não admito, eu espero que não use o fax dele para me agredir, tá? Outra coisa. Eu tenho que falar, Cida. Eu tenho que falar por... Mostra o fax. Tá aqui. Mostra aqui, ó. Olha aqui. Programa. Dá pra ler? Tá, programa do Ratinho. Leu? Sim. Tá aí. Isso é brincadeira. Sacanagem. Não tô ofendendo ninguém. Veja, ele falou assim, ele falou mais ou menos assim, eu tenho certeza de que o Ratinho não tá envolvido, né, nisso, não sei o quê. Então ele falou assim, pô, mas você vê, vocês comeram nas minhas costas, passaram fome, eu dei de comer. Bom, com relação... Aí chega em algumas partes aqui delicadas. A primeira oportunidade que... Porque o Ratinho, ele trabalhava como repórter. Mas o que consta, nos registros dele... E a gente vai falar sobre isso. É muito difícil achar as coisas do Alborguete, gente. É uma dificuldade absurda. A gente vai falar sobre esse assunto. O que consta na história, registrada pelo menos, é que o Ratinho trabalhava... como repórter pro Borghetti. Esses trechos vocês acham na internet do Ratinho trabalhando como repórter. E aí, o que é dito, pelo menos, é que o Alborguete pegou e chamou o governador de São Paulo de bundão. Falou que o governador de São Paulo era bundão. E aí o governador mandou arrancar ele do ar. O que aconteceu? O Ratinho começou a apresentar o programa, tomou, né, o gosto do povo. E aí ele acabou ficando como permanente no cadeia. E inclusive tem uma parte que o Ratinho diz... que tem uma parte que o Alborguete diz que... novamente, gente, tô pisando em ovos aqui. Tô falando o que o Alborguete falou há 10 anos atrás. Mas o Alborguete disse que tentaram passar o nome... Eu não sei se você sabe disso aí, Sérgio. Tentaram passar o nome do Cadeia pra um argentino, como se fosse Laranja. Só que o nome já estava registrado no nome dele. Aí o Alborguete teve que entrar na justiça pra tomar de volta o nome Cadeia, porque queriam tomar o nome Cadeia dele. Você sabe dessa história? Não, essa confusão sobre o nome não, mas no caso do Alborguete ter chamado o então governador, fala o nome dele? É o Fleury. Exato, Fleury, eu me lembro, tô dizendo, vou falar então, Luiz Antônio Fleury Filho. Eu não vi esse trecho, mas realmente, né, eu já li muito na internet lá o pessoal falando que ele, por ocasião daquele negócio lá do Carandiru, aquela história toda, ele teria chamado, vou fazer assim para não tomar processo, ele teria chamado o Fleury de bundão, basicamente foi isso. E aí o Ratinho entrou no lugar. Não, justamente, faltou, exatamente, então sei lá, a cúpula lá da CNT resolveu afastar, né, o Ratinho, afastar o Alborguete por um tempo, entendeu? Deu uma, como é que fala, geladeira, né, por causa dessa frase, né, bastante, né, forte, assim, contra o governador de São Paulo. E aí foi nessa história, foi nessa geladeira que o Ratinho acabou se firmando. Realmente tem isso, né? Basicamente foi isso. Sérgio, tem uma história que é muito polêmica, que o Ratinho deu uma entrevista para o UOL, vou tentar trazer esse trecho aí, aonde ele afirma que ele inventou o cacetete do Alborguete, que foi ele que criou essa história dele ficar dando cacetado, porque ele disse que o Alborguete ficava dando murro na mesa e machucava a mão, e aí ele disse que ele deu o cacetete pra evitar. Só que tem muita gente que diz que isso é absurdo,
Por quê? O Cacetete veio muito antes do Ratinho. O que você sabe dessa história, Sérgio? É migué do Ratinho ou pode ter sido ele realmente que inventou? Foi eu que falei pro Alborguete usar o cacetete. Falei, Alborguete, em vez de você bater o braço, que ele batia muito tapa na mão, ele machucava o mão dele. Falei, pega um cacetete, que é uma arma da polícia, vai fazer barulho. Não, isso aí é migué do Ratinho, até porque, veja, não faz sentido, porque acontece que, como eu te falei, antes do Alborguete estrear na TV... Cadeia, programa Cadeia é meu. Eu que criei. Então, tem um monte de idiotas que copiam o programa. Não, tem um monte de idiotas. o Ratinho quer. Que não tem. Não é problema de Ratinho. Ratinho eu que criei. Ratinho eu criei, bomba! Eu criei! Foi o melhor repórter policial que eu tive na minha vida. Ele fala que você que imitou ele. Não deixa eu quebrar esse troço aqui. Não deixa eu quebrar isso aqui, não. Mas não me tira. Não me tira. Tô falando O-R-R-R. Eu criei, eu tirei da rua, transformei no melhor repórter policial da história da televisão do Paraná. Elegi vereador, elegi deputado e depois ele caminhou com os próprios passos. Então, mas é isso que eu vou dar licença. Só um segundinho. Tem um bando de ladrão que assaltou os cofres em Brasília. Conheci o Ratinho, baita de um ser humano, Conheci numa merda desgraçada andando de Brasília em Curitiba. Falei, tu vai trabalhar comigo, cara. Foi o melhor repórter policial. Como repórter, não tem ninguém para competir com esse cara. Pegaram o meu programa Cadeia e começaram cadeia. Agora, cadeia é uma palavra universal. Hoje eu registrei. Cadeia Alborguete é meu. Cadeia Sem Censura é meu. Cadeia Alerta Geral é meu. Aí o Ratinho saiu da CNT, fez um acerto com a Record. Aí, meu filho, dali pra frente, eu não sei o que aconteceu. Aí pegou o meu cacetete, a minha toalha, o meu óculos escuro, tudo aquilo que eu criei, porra! Fui eu que criei! Fui eu, porra! Vamos acabar! Tá na hora desse povo tirar a máscara e lavar a cara, Emílio. Alborguete só existe um. O Pânico só existe um. Não adianta as outras emissoras tentarem imitar. Entendi. Sérgio, tem uma outra questão. O Ratinho, ele assume publicamente que ele começou a vida copiando, e ele usa esse termo, copiando, imitando o Alborguete. Ele nunca negou isso. Sim. Vamos por partes, vamos por etapas. Inclusive, depois, muitos anos depois, apareceu um outro tentando copiar o Alborguete também, que era um tal de Jacaré. Sumiu, ele era da Rede TV, nem sei o que deu desse cara. Vamos por partes. A questão dele copiar o Alborguete. Você, na sua opinião, como um historiador da história do Alborguete, você acha que, de certa forma, é uma trairagem? E tem uma outra questão que eu queria te falar. O Ratinho disse que ele pediu autorização e falou, eu vou te copiar mesmo, eu vou copiar você, eu copio mesmo. Você sente que foi uma sacanagem ele copiar o Alborguete? E o que você pensa dessa história? Olha, então, realmente é uma questão difícil, porque assim, acontece que... olha, aí eu vou explicar com uma memória que eu tenho, assim, né? E é de infância, né, nos anos 90, tal que assim, veja. Como eu te falei, de vez em quando eu ligava na CNT pra ver lá, né, o Cadeia, né, como minha mãe dizia assim, o jornalismo mundo cão, né. Então assim, aí, veja, não era só o Ratinho que imitava ele. Todos os repórteres, que assim, eu vou explicar um negócio que, assim, talvez você não saiba, que assim, nessas épocas em que o Alborguete tinha que se afastar, né, por força da lei, né, tinha que se afastar do programa, né, era feito um rodízio de apresentadores. Então não foi só o Ratinho esse tempo todo, né, quando o Alborguete se candidatava. Então, por exemplo, tinha um cara que até quando o Ratinho foi, aliás, quando o Alborguete foi no Pânico, né, o Carioca falou assim, lembra do Canário? Então,
É um cara chamado, né, Augusto Canário, acho que o nome dele é esse mesmo, né, Canário, quer dizer, não sei se é sobrenome isso não. Entendeu? Ele né, imitava, ou tentava imitar o Alborguete. Aí tinha um outro cara lá que imitava também, entendeu? Então assim, veja, também esse negócio de imitar o Alborguete não era só o Ratinho, né? Todos os repórteres, como eu falei, só para terminar esse assunto, todos os repórteres que eram, né, do programa Cadeia, e que faziam parte desse rodízio, que o Alborguete não podia, né, comandar o programa, não podia apresentar o programa, imitavam ele. Que aí sabe, não por nada, mas eu imitar quem? O outro cara da esquina? Então não dá pra... Né? Entendi. Você acha que então eles pegaram ele como referência? Claro, porque assim, veja, também tem um detalhe. Cá entre nós, o Alborguete tinha né, um diferencial assim, em relação a todos os outros repórteres policiais, desses famosos que a gente vê, ou via, né, na TV, ou via no rádio e tal. Qual era o diferencial? Era o fato de que o Alborguete era extremamente engraçado. Não é verdade? Concordo, não, pô, concordo. Nossa, assina embaixo, concordo. Justamente, porque assim, o que chegou melhor dessas poucas ocasiões... E não, vou até falar um negócio, hein? O cara, né, o repórter que participou desse rodízio, né, porque o Alborguete não podia apresentar, que chegou mais perto, né, de fazer uma imitação legal, realmente engraçada do Alborguete, quem era? Ratinho. Eu tô sendo aqui, velho, né, eu acho que, né, pelo menos o meu gosto era o Ratinho. Eu quero dizer pra você, meu filho, o seguinte, eu criei essa merda, tava falido, quebrado, jogado na estrada da amargura. Não é desmérito também, tá mandando uma Brasília quebrada. Ele deu um golpe na televisão em Londrina e veio pra cá. Aí eu cheguei aqui, eu precisava de um repórter. E quero dizer, foi o melhor repórter que eu tive na minha vida. Não devo pra ele, pra filha da puta nenhum nesse estado, nesse país. Agora, eu não gosto dessas coisas, viu? Como é o nome dele? Fábio, eu não gosto. Não gosto nem que coloque essa foto perto da minha, que isso me causa ânsia de vômito. Me causa um desconforto, uma ânsia de vômito. Esse rapaz, eu tirei ele da lama, elegi ele vereador, transformei ele no melhor repórter do Brasil, elegi vereador, dei 12 mil votos para ele usou meu nome e meu programa. Depois elegi ele deputado federal, usou meu nome e meu programa. Na época eu fiz 70 mil votos, ele fez 31 e pouco. Depois se envolveu num escândalo lá em Brasília com um deputado caçado, Onaireves Moura. Ele passou para o partido, pegou 50 mil dólares. O falecido deputado Martinez salvou o couro dele. Depois aí ele tentou me desafiar e saiu candidato a deputado estadual. E eu fiquei magoado na época. Falei, pô, eu criei, eu dei de comer, eu ajudei, eu fiz de tudo. O cara usava o nome do meu programa para chacar, para morder, entendeu? Eu tenho testemunhas, eu tenho fitas, eu tenho tudo. Eu tenho o Krieger, tenho o Luiz Antônio, né? Tenho o Nildo, entendeu? Quer dizer, os caras usavam sempre o meu nome. Meu filho, eu fui deputado 5 anos, eu não tinha tempo de pensar em nada. A minha vida como deputado foi dedicada à família brasileira. Eu não era deputado só do Paraná, eu fui deputado do Brasil inteiro. Eu atendia gente de São Paulo, do Rio, atendia de Rondônia, de Florianópolis. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Quando eu perdi a eleição agora, meu filho, por 5 mil votos, o dia que eu perdi a eleição, eu cheguei triste no gabinete. Tinha um rapaz de Blumenau, Santa Catarina, um estudante universitário que sofreu um acidente de uma moto. E o pai estava ali, ó, eu sei que o senhor perdeu a eleição, não voto no senhor, mas me ajude. Acabei mandando para o CETAC, tirando uma tomografia, uma ressonância, uma tomografia, uma ressonância, etc. Paguei, eu ainda tinha a verba do meu gabinete. Agora, veja bem, filho, eu ajudei em tudo. Aí, quando na campanha política ele me desafiou, foi descoberto um barracão em São José dos Pinhais, com vários caminhões roubados, o chefe de gabinete dele com documentos de Brasília, a quadrilha, carros do Martinez, etc. Aí eu não voltei mais para a CNT, roubaram a marca do meu programa, registraram no nome do argentino, entrei com processo na justiça, o programa voltou para mim, entendeu? Aí ele criou um nome de outro programa.
E depois tentaram armar para mim de todas as maneiras, reviraram a minha vida de ponta cabeça, os 20 anos que eu fui deputado, reviraram de ponta cabeça, não acharam merda nenhuma na minha vida. Eu ando na rua de cabeça erguida, não consigo andar em cidade nenhuma, tô em São Paulo aí, meu filho. Se eu sair em São Paulo, todo mundo me conhece, em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar nesse país, a Folha de São Paulo em dezembro diz que eu sou o mestre realmente, sou o fenômeno do rádio e da televisão. Agora foi eu que criei, eu sou o pai, eu criei o monstro. Agora eu não ensinei ele a achacar ninguém. Ô Sérgio, tem uma outra questão polêmica que muitos afirmam, inclusive a esquerda usa muito isso para atacar esse argumento, de que, é porque a esquerda odeia o Alborguete. De um modo geral odeia, né? É quase 99,999. E um dos argumentos que eles usam é que, na verdade, todo o jornalismo policial é derivado do Alborguete. Então, o que eu queria entender de você, a sua visão, é o seguinte. Por exemplo, se a gente pegar um Datena, você acha que, por exemplo, o Datena... Eu vou bem por partes aqui, porque essa pergunta é enjoada. Eu queria saber o seguinte. Na sua opinião, o Datena, ele também bebe da mesma fonte do Alborguete? Ou você acha que o Datena tem um estilo próprio dele, por exemplo? Aquele rapaz que morreu recente, Wagner Montes. Marcelo Rezende também, né? Morreu. Marcelo Rezende. O Marcelo Rezende, ele tinha uma outra pegada, mas que lembra um pouco também. Wagner Montes. Também morreu, né? Aquele rapaz de Manaus que virou seriado da Netflix agora, que... fala. Né, ele era deputado e ele foi acusado de forjar os crimes lá para tal. Você acha, pegando esses caras que eu te falei, pegando Marcelo Rezende, Datena... E o Siqueira Júnior... O Siqueira Júnior, que é praticamente o Alborguete nortista, sabe? É engraçadíssimo. Então, esses caras, você acha que eles bebem todos da fonte do Alborguete? Ou você acha que eles não como é que eu vou te explicar assim? Eles têm um estilo próprio. Como é que você enxerga isso? Olha, eu só não vou opinar sobre esse que você falou de Manaus, porque eu nunca tinha visto ele, né? Eu tomei conhecimento. Eu não vi a série dele, mas eu tomei conhecimento da existência dele, né? Pela propaganda, uma hora que eu entrei lá no Netflix, da série, né, dele lá. Mas todos os outros que você mencionou, todos imitam ou imitavam o Alborguete, não digo totalmente, mas se inspiravam, todos. Inclusive, no caso da Datena, vou te contar um negócio. Me lembro, por volta ali de 2007, 2008, talvez um pouco depois, sei lá, acho que o Alborguete ainda era vivo, inclusive. A minha mãe me contou, né? Eu saí de casa pra fazer não sei o que foi. Aí eu voltei, né? E a minha mãe me contou assim, não, olha, sabe que o Datena imitou o Alborguete. É mesmo? Ela me falou assim, olha, vê só se você não imagina isso, né, que eu vou contar agora. Minha mãe me contou o seguinte, o Datena falou de um crime lá, não sei o que e tal, né? Pegaram o cara que cometeu o crime, tava preso ali na delegacia. Sabe aquele painel que aparece o brasão da polícia atrás, aquela coisa, né? Sim. Aí o Datena fez um negócio que, aí eu até perguntei pra minha mãe assim, mas ele deu crédito? A minha mãe falou, não deu, puta. Que assim, ele mandou assim, olha, ele tá preso, não sei o quê. Aí, né, apareceu um monte de gradinha na tela, é aquele efeito de imagem, assim, gradinha na tela, ele falou assim, né, ergueu a voz e falou assim, cadeia nele, aí o estúdio inteiro, já, cadeia nele, já, entendeu? Vai pra cadeia, tá se ferrou. Assim. Quer dizer, olha, o Datena vai me dizer que ele não imitou o Alborguete? Claro que imitou. Entendi. E não deu crédito. E desses, por exemplo, o Siqueira Júnior, você acha que também você também acha que ele imita? O que você acha? Claro, veja, não é que eu acho que o Siqueira imita, ele imita. Ô Sérgio, aí dando seguimento, tem uma história que é muito, tem uma parte da história dele que é muito interessante, e eu sei que você tem histórias, eu queria que você contasse pra gente. Em 2002, ele amargurou muito isso. Inclusive, muitas pessoas dizem que ele se tornou um cara amargurado por isso. E eu não vou... minha opinião pessoal, eu acho que realmente... Porque ele falava com muita amargura. Em 2002, ele tenta a reeleição e ele perde. Vamos por parte que aqui é uma turbulência. Então, em 2002, ele tenta a reeleição, ele perde.
E ele sempre repetia isso com muita amargura. Por isso que, na minha opinião pessoal, ele se tornou um cara amargurado. Vamos por etapas. Ele dizia que ele perdeu a eleição por causa de maracutaia do PT. Primeira coisa. Outra coisa que ele falou, que agiram de sacanagem com ele. Por quê? Ele falou que no Santinho, aonde tinha o número dele, alguém mal intencionado foi e pegou e botou a foto dele e colocou o número do concorrente, o número de outra pessoa, para que as pessoas mais humildes pegassem o Santinho e vissem a foto do Alborguete e votassem na oposição. Então ele alega que houve, primeiro, ele diz, isso tem, se eu não me engano, tem no seu canal, inclusive, ele dizendo que ele perdeu a eleição por causa de sacanagem do PT e por causa também de as pessoas terem alterado o Santinho e fazendo as pessoas votarem na pessoa errada. O que você sabe sobre a perda dele na eleição de 2002 e o que você pensa, o que você acha que foi crucial para a perda dele? Olha, até onde eu sei, porque realmente ele mencionava essa história, esses detalhes, né, exaustivamente, né, falou isso N vezes durante os 3 anos e um pouquinho, né, em que ele teve o programa na internet. Tinha horas que ele falava até de uma maneira muito engraçada, que ele falava assim, ó, eu perdi por 5 mil votos, deixei de ganhar por 5 mil votos, né? Então assim, também tem, né, ele tirava essa... Então, isso aí foi o seguinte, eu acho que houve as duas coisas. Houve compra de votos, e se bem que não é só o PT que faz isso, né? Vários partidos, não vou dizer todos, mas vários partidos fazem isso. Mas, né, dizem, né, que teve isso, compra de votos, né? E além disso, essa questão, né, de pegar a foto do Alborguete e botar um número de outro, sei lá, candidato, não sei de que partido, pode ser do PT, pode não ser do PT, não sei, mas colocar de um outro partido, né? Para que pessoas, né, que sei lá, vamos falar português, claro, pessoas que não soubessem ler direito e tal, aí, né, olhavam a foto dele e tal, e digitavam lá e, né, aí danou-se, né, votavam errado. Então, assim, isso aí realmente... Mas a gente, sejamos justos, vai, Sérgio, isso aí é uma coisa que, se eu e você tivesse despercebido, a gente poderia cair. Porque tá a foto do Alborguete, tá o número lá, você acabava, dependendo da sua falta de atenção, você votava. Não, realmente, porque assim, veja, realmente, quando a gente tá desatento é terrível. Então assim, não só, né, pessoas que não sabem ler direito, não, realmente. Eu acho que aconteceram as duas coisas, né? Alteração do número, né, e compra de votos, né? Também é. Mas porque, na verdade, também tem um outro rolo que ele não fala muito. Eu achei que você sabia. Ele disse que teve uma história de uma campanha difamatória contra ele, que influenciou em 2002. Ah, não, acho que eu sei. Veja, ele falou pra mim, quando eu entrevistei ele pessoalmente, né, em 2007, ele falou assim, ele falava da seguinte maneira, ele falou assim, eu fui um deputado voltado à cidadania e justiça social, basicamente ele falava isso, ou ação social, né, mudava um pouco a palavra, a expressão. Aí eu lembro que ele falou assim, isso que o PT faz hoje em dia, os petistas metiam um pau em mim quando eu era deputado, né, porque não sei se eram só os petistas, mas ele focava no PT. Ele falava assim, me chamavam de deputado do sovaco, deputado do sei lá, dos pobres, sei lá, né, entendeu? Deputado do pé de chinelo, entendeu? Sabe? Entendeu? E aí, entendi. Como quem dissesse assim, né, os petistas, né, que começaram a difamar o Alborguete, como se eles dissessem, né, pelo visto foi isso. Não, votem na gente, que aí a gente vai realmente ajudar vocês, não sei, sabe aquela coisa? E aí, assim, realmente, veja, em 2002, ele estava, né, tentando emplacar, né, assim, nada mais, nada menos do que o 5º mandato consecutivo. Isso é muita coisa, realmente. Muito. Muita coisa. Porque, você vê, ele ficou, né, nesse caso eu não vou contar a Câmara de Vereadores de Londrina, mas ele, quer dizer, 4 mandatos como deputado estadual são 16 anos. Tanto é que ele dizia 20 anos de vida pública, que tem mais os 4 do vereador. Justamente, que aí junta os 4 de vereador, né, com os 16 na Assembleia. Agora, o ser humano é muito canalha. Você sabe o que eu tô falando? Sei, e vou te dizer uma coisa, Alborguete, não é o único.
Não é a única. Mas e agora, eu fui deputado durante 20 anos, o meu gabinete cheirava a merda. Era só pobre. Agora eu não enganava ninguém. Não pedia nada a ninguém. Quer votar, vota. Não quer votar, vota na puta que eu pariu. Você sabe do jeito que eu era. Entendeu? Eu, na última eleição, olha que eu fui 5 vezes, hein? Na última eu tava desanimado, não queria mais. Não, tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Mas pra sair, você tem que mentir. Você tem que passar a mão na cabeça das pessoas. Tocar uma punheta pra um. Fazer um boquete no outro. Fazer um lilinho. Eu não tenho índole para mentir para o povo. Eu não tenho índole, mau caráter, não sou hipócrita para comprar vereador, comprar prefeito. Eu não sou vagabundo, não sou gigolô do dinheiro público. Levei no olho do cu. Perdi pro último colocado por 200 votos. E daí?